Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus. Vim dar início a essa última aula do nosso projeto de monitoria remota Simplifício, né? O ciclo está se acabando e na aula de hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão que influenciam o sistema imunológico na contextualização com isolamento social na pandemia Covid-19. Então meu papel hoje vai ser desmistificar um pouco o que é ansiedade, o que é depressão e introduzir vocês para esse tema, né, para com que vocês vão entender melhor a parte da Juliana, que é sobre isolamento social, e a parte da Lívia, que é sobre a influência desses no sistema imunológico. Como vocês sabem, né, quem apresenta as aulas somos nós, os monitores, orientados pela professora Ana Rosa. Bom, pessoal, primeiramente eu queria falar que é muito importante que a gente venha entender sobre ansiedade, né, o que ela é, as suas diferenças para a ansiedade normal, da ansiedade patológica. Então, o primeiro slide que eu coloquei é esse, ansiedade normal e ansiedade patológica, porque muita gente não sabe essa diferença. A ansiedade normal é um sentimento comum que todos nós sentimos como seres humanos. Ela não tem relação com alguma doença. É um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Então, é um sentimento que geralmente nós sentimos quando estamos próximos de alguma coisa, de alguma situação que gera desconforto para a gente, alguma situação que a gente não sabe como vamos lidar. Então esse sentimento é comum e é normal que todos nós tenhamos. Porém, ele é diferente da ansiedade patológica, que não é mais um sentimento normal que todos têm, e sim é um transtorno ou um sintoma que realmente afeta o indivíduo, porque essa ansiedade passa a ser reconhecida como patológica quando ela é exagerada, ela é desproporcional em relação ao estímulo e interfere com a qualidade de vida, o conforto emocional e o desempenho diário do indivíduo. Então, ela ultrapassa a barreira da normalidade e vira algo patológico quando um estímulo simples, um estímulo pequeno, é o suficiente para desencadear uma reação enorme que vai afetar a qualidade de vida, o conforto emocional e o desempenho nas atividades básicas. Então, quando ela afeta o indivíduo a ponto de atrapalhar a sua vida, realmente ela passa a ser patológica. E existem algumas maneiras práticas de diferenciar a ansiedade normal da patológica. Claro que a gente não está aqui para dar diagnóstico, porque a gente não é psiquiatra nem psicólogo para estar lidando com esse assunto, mas é importante que a gente saiba isso para a gente saber aconselhar alguém ou até a gente próprio saber identificar se nós somos portadores desses sintomas, né? Desses sentimentos, dessas patologias. Bom, primeiro a gente tem que avaliar se essa reação ansiosa é de curta duração. Então, o tempo desses sintomas, dessa reação, ele se prolonga mais tempo do que o normal para o estímulo, ou seja, um sentimento de ansiedade normal. Então eu tenho uma prova amanhã, eu fico ansioso na noite e até chegou a prova, passou, acabou. Ou ele se prolonga muito mais, eu sinto os sintomas, aquela reação, por muito mais tempo do que aquele estímulo deveria causar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ela é autolimitada, ela tem um período limitado e determinado, ou seja, quando eu estou ansioso para uma prova, eu sei que depois da prova eu vou ficar tranquilo e não vou ter mais esses sintomas. Quando ela passa a ser patológica, ela não é autolimitada, então ela é duradoura. Os sentimentos se prolongam até depois que o estímulo cessou. E o terceiro ponto é saber se ela é relacionada ao estímulo do momento ou não. Ou seja, essa ansiedade patológica, esses sintomas que o indivíduo está apresentando de ansiedade, está relacionado com aquele estímulo é condizente com toda essa reação, esses sintomas duram mais tempo do que o estímulo, então o estímulo cessou, como eu tinha falado anteriormente, e ainda continuou, então tudo isso é importante para a gente diferenciar. Aqui é importante para a gente saber que existem os transtornos ansiosos e os sintomas ansiosos. Então, dentro da ansiedade patológica, eu tenho essa subdivisão. Por quê? Os transtornos ansiosos ocorrem quando os sintomas de ansiedade são um quadro primário, ou seja, é o quadro clínico que o meu indivíduo apresenta primordialmente. Então, ele não é derivado de outros quadros subjacentes. Então, o meu indivíduo não apresenta outra coisa, outra doença, outro transtorno que culminou com os sintomas de ansiedade, mas os sintomas ansiosos, o transtorno ansioso é o quadro principal. Já nos sintomas ansiosos, eles são sintomas de ansiedade, só que eles são frequentes em outros transtornos psiquiátricos. Então, um indivíduo que tem uma depressão, que tem uma psicose, pode ter acompanhado a isso sintomas ansiosos. Então, é importante a gente diferenciar esses dois.
É importante a gente saber que as reações exageradas ao estímulo ansiogênico se desenvolvem mais comumente em indivíduos com a predisposição neurobiológica herdada. Então, a gente não tem isso totalmente claro, mas comprova que geneticamente isso pode estar relacionado. Então, indivíduos de uma família que são muito ansiosos, os filhos e, consequentemente, as outras gerações podem também ter uma chance maior de possuir essa ansiedade patológica, porque existe uma predisposição neurobiológica herdada. Bom, gente, agora que a gente já falou um pouco sobre a ansiedade, vamos falar um pouco sobre a depressão. Primeiro, a definição. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor, caracterizada pelo quê? Tristeza profunda, sem fim, sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite. Então, essa seria a definição geral dela, mas ela também tem os sintomas bem separadozinhos que eu vou explicar para você. É importante a gente separar a depressão da diferencial. Eu tenho que diferenciar a depressão da tristeza transitória, que é aquela tristeza provocada por momentos difíceis e desagradáveis da vida de qualquer indivíduo. Então, a morte de algum ente querido, um término, uma separação, qualquer coisa que deixe você triste é diferente de depressão. Então eu posso passar um tempo triste porque a minha mãe morreu, porque algum ente meu querido morreu, porque eu terminei com minha namorada, ou por qualquer outro motivo. Porém, a gente vai ver aqui e é diferente da depressão, porque as características são totalmente diferentes. As causas da depressão: tem a causa genética, a bioquímica cerebral e os eventos vitais. Então, tudo isso se autocorrelacionam e estão envolvidos na depressão. Primeiro, a genética. Vários estudos com famílias e indivíduos gêmeos mostram que existe um componente de 40% de susceptibilidade para desenvolver depressão. Então, isso quer dizer o quê? Se a minha família tem esse componente genético, eu tenho 40% de chance a mais de desenvolver a depressão. Entendeu? É como se o estímulo precisasse, um estímulo de uma pessoa que não tem esse componente tivesse que ser maior do que o meu para que ela tivesse depressão. A bioquímica cerebral. Então existem evidências que a principal causa da depressão é a deficiência de substâncias cerebrais, os neurotransmissores, como noradrenalina, serotonina e dopamina, porque eles estão envolvidos no humor, na atividade motora, no sono e no apetite. Porém, eu vou ressaltar para vocês que isso não está fechado ainda. Existem várias teorias neurobioquímicas tentando descobrir exatamente qual é a causa da depressão, sendo que a principal, que acredita que está relacionada, seria essa baixa dos neurotransmissores. E também a terceira causa relacionada com tudo isso que eu falei seriam os eventos vitais, ou seja, os eventos estressantes que podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença, como eu tinha falado anteriormente. Então, eu já tenho um componente genético que me dá 40% maior de susceptibilidade e eu tenho algum evento estressante que ativa esse componente genético, culminando na depressão. Então, esses seriam os mecanismos principais na causa da depressão. Aqui são os principais fatores de risco para um indivíduo desenvolver essa doença. Então, eu tenho histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos, ou seja, outros transtornos psiquiátricos, que não a depressão, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças do corpo em geral. O indivíduo pode ter algum câncer, por exemplo, e descobrir que tem câncer, e aquilo ser um evento vital, como eu tinha falado anteriormente, que vai desencadear a depressão. Conflitos conjugais, um casamento, uma relação que não é saudável, com agressão física, agressão psicológica, abuso, tudo isso podem ser eventos e fatores de risco para o indivíduo ter depressão. Mudança brusca de condições financeiras e desemprego. Então, o indivíduo perdeu o emprego, era acostumado a viver com uma certa condição de vida e agora precisa viver com muito menos. Tudo isso, todos esses fatores podem alterar as suas condições psíquicas e culminar numa depressão. E para finalizar, os sintomas, Então, os sintomas que eu tinha falado, eu tinha citado um pouco na definição, eu vou explicar um pouco melhor eles aqui. O humor depressivo, então, é aquela sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. Então, muitas vezes o indivíduo ele se culpa, ele se autodesvaloriza em situações que ele não tem relação, ele não tem culpa.
mas nesse quadro, né, de depressão, isso acontece frequentemente. Então, além disso, tem um retardo motor, uma falta de energia, uma preguiça ou cansaço excessivo, uma lentificação do pensamento, uma falta de concentração, falta de memória, falta de vontade e de iniciativa. Isso é comum que os indivíduos da família fiquem cobrando esse paciente, esse indivíduo. Você é preguiçoso, você não quer fazer nada. Só que, na verdade, o indivíduo não é preguiçoso, ele simplesmente, devido à sua condição psíquica, à sua alteração da saúde mental, ele não consegue, ele não tem ânimo para fazer nada. E isso não é simplesmente o não querer, ele realmente está passando por uma doença. Então, é importante que a gente, né, como profissional da saúde, não só o que vai realmente atender uma pessoa com depressão, mas que a gente, no nosso ciclo familiar, no nosso ciclo social, tente desmistificar os sintomas da depressão, porque muita gente acha que é frescura, acha que é besteira, e a gente, como um profissional da saúde, é o nosso papel fazer essa desmistificação. Então, a aula de hoje também é com esse intuito de vocês entenderem, para que vocês possam conscientizar as pessoas que estão ao redor de vocês, que a depressão não é brincadeira e que os sintomas dela existem e são comprovados. Além disso, podem ter insônia ou sonolência. Então, a insônia geralmente é intermediária ou terminal. E a sonolência está mais associada à depressão chamada atípica, que é um tipo de depressão. Eu não quero aprofundar isso para vocês, mas é importante saber que o indivíduo pode ter tanto sonolência é muito forte, querer dormir o dia inteiro, ou pode ficar sem dormir. Então, depende de cada indivíduo. O apetite. Na maioria dos casos, as pessoas que têm depressão tendem a ficar com o apetite diminuído, não querem comer. Porém, em algumas situações, tem um aumento do apetite, que é o contrário, com maior interesse por carboidratos e doces. Então, o indivíduo pode querer se confortar, né, mentalmente com a comida. Então, existem casos que ele tem aumento desse apetite, que é comer tudo de carboidrato, doce, brigadeiro, chocolate. Então, isso é um fator importante, porque também pode afetar fisicamente o indivíduo, né? Uma redução do interesse sexual. Então, muitas vezes a depressão pode ser o estopim para com que o indivíduo não tenha mais interesse sexual com a sua parceira, com seu parceiro. E então é um fator importante, porque pode atrapalhar mais ainda a saúde mental do indivíduo, já que o seu parceiro, a sua parceira, né, podem cobrar nesse sentido essa questão dele. Então é um ponto importante para a gente também. E por último, seriam dores e sintomas físicos difusos, como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia, sudorese. Então, o nosso saúde mental pode afetar o nosso corpo também. Então, além dos sintomas psíquicos, tem os sintomas físicos também. Então, é muito importante que a gente tente associar que às vezes aquele indivíduo está sentindo alguma coisa no corpo, mas não é porque o corpo dele está doente, e sim porque ele está com problema de saúde mental. Então, esses seriam os sintomas principais da depressão. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer, né? Como essa é a nossa última aula, a gente ainda vai ter contato na live que vai ter no Instagram, mas eu queria agradecer por todo esse momento com vocês. A Juliana e a Lívia vão continuar agora, mas espero que vocês tenham aprendido muito e que eu possa ter contribuído um pouquinho com vocês, né? E eu queria deixar uma frase que eu gosto muito, que é do George S. Patton, que é: quanto mais você sua no treinamento, menos sangra no campo de batalha. Então, eu tento trazer isso para a nossa faculdade, né, para o nosso dia a dia. Quanto mais a gente batalha para aprender, se dedica para ser um estudante melhor, um acadêmico melhor, menos a gente vai sofrer no nosso dia a dia de profissional. Então, a gente vai estar mais capacitado a ser um profissional melhor e capaz de atender a nossa sociedade, não só tecnicamente, mas humanamente também, porque é muito importante que, além de tudo, de eu saber, de eu ter conhecimento, eu saiba atender as pessoas, saiba conversar com elas. Então, é isso aí, pessoal. Fiquem agora com a Juliana. Muito obrigado. Oi, gente. Aqui é a Juliana. E agora a gente vai continuar a nossa aula falando sobre como o isolamento social afeta a nossa saúde mental. Bom, a pandemia do novo coronavírus está afetando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. E mesmo antes do vírus chegar aqui no Brasil, muitas pessoas já ficaram assustadas pelas notícias que vinham de fora. E depois que a Covid-19 se espalhou pelo Brasil, ela nos impôs o período de quarentena, ou isolamento social, em que muita coisa mudou em nossas vidas. Aqui, a gente está tratando de quarentena como um período de restrição à circulação de indivíduos potencialmente expostos a determinado agente infeccioso. E não aquele sentido de quarentena, que um indivíduo já está contaminado e ele vai ficar afastado para não contaminar outras pessoas.
Aqui a gente está tratando de quarentena quase como um sinônimo de isolamento social, como vem sendo usado amplamente na mídia. E nós passamos, com isso, a ter restrições de sair de casa, até mesmo para ir trabalhar ou para ver os amigos. E a nossa rotina se alterou drasticamente. E nós tivemos que nos adaptar a trabalhar ou a estudar em casa. Bom, mas logo no início de uma mudança, qualquer mudança, traz sentimentos de medo, de ansiedade e de preocupação. E isso é até normal, nós estamos passando por um momento que nunca tínhamos passado antes, né? Nunca tínhamos experiência, nunca tínhamos vivido uma situação como a que estamos vivendo. Só que esses sentimentos são normais até um limite, até um certo ponto em que a ansiedade ela é normal, porque nosso corpo fica mais ligado, fica mais atento. A partir de certo ponto, essa ansiedade, esse medo, eles são considerados prejudiciais à nossa saúde. Então aqui a gente tem um gráfico em que a gente vai relacionar a ansiedade com o nosso desempenho. Então, quando a gente tem uma ansiedade muito baixa, o nosso desempenho também é baixo. E quando a gente tem um aumento, né, da ansiedade, há um aumento da atenção e do interesse, o que vai aumentando o nosso desempenho, até a gente chegar num ponto de ansiedade ideal, em que é o nosso melhor desempenho. Já quando essa ansiedade ela aumenta, há, na verdade, um comprometimento do nosso desempenho. Então, a nossa ansiedade aumenta, mas o nosso desempenho, ele diminui. E é muito comum acontecer o freezing ou o congelamento, que em situações de muito medo, estresse ou ansiedade, o nosso corpo paralisa. É muito comum a gente ouvir de pessoas que passaram por situações de estresse, ansiedade, medo, como um assalto, que a reação do organismo foi paralisar. E isso foi realmente o que aconteceu durante algum tempo. Logo no começo da pandemia, logo da doença se espalhando aqui no Brasil, muitas pessoas não souberam o que fazer. Só que após meses de quarentena ou isolamento social, esse quadro ele passa de uma situação aguda já para uma situação mais crônica. E dentre algumas das pesquisas feitas no país, a maioria indica que a população acredita no isolamento social como meio de prevenir contra a Covid-19. Então, a maioria dos pesquisados, das pessoas que participaram das pesquisas, acreditam que o isolamento social é a forma de se prevenir contra a Covid-19. Só que as pesquisas também mostram que a saúde mental durante o isolamento ela é afetada por diversas variáveis, como a renda ou os gastos das pessoas, o estresse no ambiente doméstico, as alterações do sono e a realização ou não de atividade física. Além disso, períodos prolongados de isolamento social, associado ao medo de ser infectado por um vírus novo que a gente ainda está produzindo conhecimento sobre ele, eles afetam o bem-estar psicológico das pessoas. E eles podem levar ao desenvolvimento de sintomas psicopatológicos, que a curto prazo pode ser um aumento do estresse, humor deprimido, a irritabilidade, ansiedade, medo, raiva, entre outros sentimentos. Já a longo prazo, a gente pode ter um aumento do risco de abuso de álcool, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e depressão. E esses efeitos já foram observados em situações semelhantes de quarentena em outros grupos populacionais, envolvendo as epidemias de SARS-CoV-1, H1N1 Ebola e o surto de síndrome respiratória do Oriente Médio, o MERS. Ainda sobre essa pesquisa, é importante a gente falar que o isolamento social ele causou também uma maior percepção de impacto na renda com o isolamento social. Então, o impacto na renda ele foi muito perceptível como uma forma de estresse familiar, principalmente nas famílias com renda de até 2 salários mínimos. E esse estresse familiar, ele parece influenciar na capacidade das pessoas de manter o isolamento social por mais tempo. Então, se eu tenho um ambiente familiar mais saudável, a capacidade de manter o isolamento social, ela é maior. Já se eu tenho um ambiente familiar mais conturbado,
a capacidade das pessoas de manter o isolamento social, ela é menor. E o estresse, ele é uma das principais consequências do isolamento social. Cerca de 73% das pessoas que participaram da pesquisa disseram que estão sofrendo algum grau de estresse em função da atual situação de isolamento. E esse impacto no convívio social durante o confinamento, ele levou a nossa perda da rotina habitual e a um contato social e físico reduzido com outras pessoas. Isso levou a sentimentos de tédio, de ansiedade, de medo e de isolamento do mundo. Como consequência, o estresse tende a aumentar na população, porque mesmo em período de tempo relativamente curto, uma quarentena ela já é capaz de causar impactos danosos na saúde mental. Então, e esses impactos, eles são maiores conforme o tempo é maior, é mais prolongado da quarentena. E a gente já é de se esperar que durante a quarentena, a gente já imaginaria que haveria um dano psicológico. Só que há evidências de que esses danos eles possam ser detectados meses ou até anos depois. Após o surto de síndrome respiratória pelo coronavírus na Coreia do Sul, foi identificado que o nível de estresse diário e os sintomas de estresse pós-traumático podem ser fatores de risco para depressão em pessoas em quarentena. Foram ainda identificados fatores psicológicos como medo, tensão, raiva, desconfiança durante o isolamento. E esses sentimentos, eles também foram percebidos em outro estudo que foi realizado com profissionais de saúde no período da quarentena. E esses profissionais, além do medo de infectar outras pessoas, eles também demonstravam sentimentos de frustração, culpa, solidão e tristeza devido à situação em que eles estavam vivenciando. E os profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles são os mais afetados, porque eles estão trabalhando sobre altos níveis de exigência física e emocional. E esse grupo de profissionais, eles podem desenvolver síndrome de burnout, entre outros transtornos mentais. E eles precisam ser acolhidos pelas instituições em que trabalham. E um dos estudos realizados na China mostrou que há um maior impacto psicológico em mulheres e em estudantes, porque esses grupos apresentam níveis de estresse, ansiedade e depressão de forma aumentada. Já pessoas que adotaram práticas de prevenção e que obtiveram informações em meios oficiais 1 a 2 vezes por dia, eles tinham um menor impacto psicológico. E a gente sabe que é inegável que vai haver um grande quadro de consequências psiquiátricas. E isso pode se desenvolver não só em pessoas que já tinham algum transtorno psicológico antes e que pode ser agravado, mas também pode se desenvolver um transtorno de ordem mental até em pessoas que antes não tinham sintoma nenhum. E isso pode acontecer não só com os pacientes infectados, mas também com as pessoas que se mantiveram em isolamento social e com os profissionais de saúde. E todas essas pessoas precisam de acolhimento, de respeito e de cuidados médicos. Bom, e aqui a gente tem algumas dicas, algumas estratégias que a gente pode utilizar para tornar esse período da quarentena um período mais leve e mais saudável. E a primeira delas é buscar um apoio social com familiares e amigos. Os familiares e os nossos amigos podem ser nossa forma de proteção, de ter um apoio emocional frente a esse período que estamos vivendo. Então, buscar apoio com essas pessoas é muito importante, com ligações telefônicas e também chamadas de vídeo. É muito importante também que a gente se informe, mas que isso seja feito 1 a 2 vezes ao dia, para que a gente evite o bombardeio de informações e a gente possa minimizar a ansiedade e o medo que são gerados por algumas informações. É importante também que a gente tente se adaptar a uma nova rotina em casa, né? E para isso a gente tem que estabelecer rotinas, a gente tem que fazer coisas diferentes, atividades diferentes em casa. E uma das opções é que a gente possa usar esse tempo para a gente fazer o que a gente gosta, o que a gente gostaria de fazer, mas antes não tinha tempo.
como aprender a tocar um instrumento, ler alguns livros ou aprender a cozinhar. E tudo isso são opções do que a gente pode fazer. E nas casas que tem criança, é muito importante que a gente estimule as crianças a fazer atividades criativas, desenhar, pintar, e também que a gente dedique um tempo para brincar com as crianças, porque elas também sofrem, também ficam com medo desse atual momento em que estamos vivendo. Muito importante também que a gente possa fornecer um apoio emocional aos nossos idosos ou às pessoas do grupo de risco, seja por meio de familiares ou profissionais de saúde, através de contato com chamadas de vídeo, né? E para os profissionais da saúde, é muito bom também que eles mantenham contato com seus familiares e amigos, ainda que seja por meio digital, para que eles não se sintam tão sozinhos, tão isolados, não sintam tanta tristeza em meio à situação que eles estão vivenciando na rotina deles. E também é bom que eles estabeleçam momentos de descanso entre um plantão e outro, para que eles possam diminuir os níveis de estresse, de ansiedade, possam procurar relaxar entre um plantão e outro. E ainda é sempre bom lembrar que a prática de exercícios regulares, moderados também, é muito importante, ajuda o nosso sistema imune. Manter o sono em dia, né? Também ajuda no nosso sistema imunológico e também, claro, manter uma alimentação saudável, que a gente coma melhor nesse período. Bom, então é isso. E agora vocês ficam com a próxima parte da aula com a Lívia. A inter-relação entre depressão e a atividade do sistema imune é atualmente estudada pela neuroimunologia. Seus primeiros estudos são na década de 70, pelos experimentos de Robert Eder, que, em uma de suas publicações, levantou a noção de reflexo condicionado no sistema nervoso ao funcionamento do sistema imune. Ele desenvolveu o experimento em que ratos recebiam a água adoçada com sacarina simultaneamente a uma injeção de ciclofosfamida, que é uma droga imunossupressora que causa náusea. Esses ratos desenvolviam aversão à água doce. Contudo, quando a sede superava a aversão, alguns dos animais bebiam a água adoçada e tornavam-se imunossuprimidos, morrendo geralmente de infecções. Pela primeira vez, foi demonstrado a influência do comportamento na resposta imunológica de seres vivos. Apesar de muitos estudos, a etiologia da depressão ainda é incerta. Assim, além da teoria monoaminérgica de depressão já explicada e de todos os seus desdobramentos, como as cascatas de sinalização intracelular, modulação da expressão dos genes e participação de fatores neurotróficos, estão sendo discutidas nos dias atuais outras hipóteses. Entre estas, ganha destaque aquela que enfoca a participação do sistema imune. A depressão e a ansiedade são conhecidas por serem acompanhadas de uma ativação nas respostas inflamatórias, com aumento do número de leucócitos sanguíneos periféricos, incremento da razão dos linfócitos CD4 por linfócitos CD8, elevação na concentração plasmática de proteínas de fase aguda, como a aptoglobina e a proteína C reativa, ou PCR, redução do número de linfócitos e da atividade de células NK, que são as células natural killers, alteração na expressão de antígenos e aumento nos níveis sanguíneos de citocinas pró-inflamatórias e seus receptores, como a interleucina 6 e a interleucina 2. Logo, tem-se sugerido que o aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias e um desbalanço na resposta inflamatória poderiam desempenhar um papel relevante na fisiopatologia da depressão. Todas essas teorias se baseiam na ideia de que o aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias observado na depressão resultaria nos sintomas a ela relacionados. Nesse sentido, as citocinas pró-inflamatórias atuariam como neuromoduladores, mediando os aspectos neuroquímicos, neuroendócrinos e comportamentais dos transtornos depressivos.
Apesar dos dados da literatura, o envolvimento do sistema imunológico nos quadros depressivos necessitam de maiores estudos a fim de avaliar sua participação na etiologia e nas consequências de um transtorno depressivo, além de suas interações com os sistemas de neurotransmissão, como o imunológico. A psiconeuroimunologia está colaborando para apagar esse dualismo que separa a mente do corpo e contribui para que os pacientes possam compreender que o seu corpo é uma somatória integrada da mente. Os avanços da neuroimunologia podem melhorar o entendimento dos mecanismos de doenças ainda obscuras para a ciência, como a ansiedade e a depressão, melhorando o tratamento e suporte para esses pacientes. Aqui estão as referências utilizadas para a realização do conteúdo dessa aula. E é isso por hoje, espero que todos tenham gostado do conteúdo apresentado. Infelizmente, essa é a nossa última aula e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar a todos para a nossa live no Instagram, que vai acontecer no dia 15, às 7 horas da noite, e vai ser a live para finalizar todo o projeto. A gente vai ter um resumo sobre a Covid-19, as recomendações atuais da Organização Mundial da Saúde e tirar as dúvidas sobre o projeto e como vai acontecer a liberação dos certificados. Então, espero todo mundo lá. Mais uma vez, agradecendo a PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da UFAL, ao ICBS e aproveitando para todo mundo seguir também o nosso projeto parceiro, que é o Bioseg, que é o projeto de extensão para capacitar em biossegurança no enfrentamento à Covid-19. Muito obrigada!